Olá! Você deve estar se perguntando qual a razão em expor em crônicas as questões da Bíblia ou forma de religião. Jesus foi o maior libertador de consciência. A visão dele era futura. A dificuldade de compreender as questões religiosas está nas questões sacerdotais. Lembram que Jesus sempre dizia: aquele que tem olhos de ver, que vejam, e aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Fiquem mais um pouco comigo. Até já. Almas queridas, como no início eu havia dito, Jesus, como o maior psicoterapeuta da humanidade, ele veio quebrar as algemas dos dogmatismos religiosos. A mensagem anterior, inclusive, já havíamos falado inicialmente. A visão espírita da Bíblia vem de acordo com os preceitos de Jesus. Lembremos que ele quebrou os atavismos sacerdotais dos escribas, dos fariseus àquela época, trazendo para nós ainda conceitos e morredouros de como compreender a sua experiência na Terra e as mensagens dos profetas antes dele. Eu peço licença para ler essa crônica na íntegra. Muito interessante. Peço a sua atenção. Como a palavra de Deus ficou sujeita ao homem? Os estudos bíblicos se processam no mundo em duas direções diversas. Há o estudo normativo dos institutos religiosos ligados às várias igrejas que seguem as regras da hermenêutica e a orientação de pesquisas destas igrejas. E há o estudo livre dos institutos universitários independentes, que seguem os princípios da pesquisa científica e da interpretação histórica. O Espiritismo não se prende em nenhuma das duas, em nenhum dos dois sistemas, pois sua posição é intermediária. Reconhecendo o conteúdo espiritual da Bíblia, o Espiritismo estuda à luz dos seus princípios, em harmonia com os métodos da antropologia cultural e dos estudos históricos. Agora vocês vão perceber que os parágrafos seguintes, ele nos traz uma lucidez que nos requer atenção e pensar sobre isso. Somente as religiões dogmáticas, que se apresentam como vias exclusivas de salvação, interessa o velho conceito da Bíblia como palavra de Deus. Primeiro, porque esse conceito impede a investigação livre. Considerada como palavra de Deus, a Bíblia é indiscutível.
deve ser aceita literalmente ou de acordo com a interpretação autorizada da Igreja. Por isso, as igrejas sempre se apresentam como autoridade única da interpretação da Bíblia. Segundo, porque essa posição corresponde aos tempos mitológicos, ao pensamento mágico, e não à era da razão em que vivemos. Vimos rapidamente as contradições insanáveis em que se afundam os hermeneutas religiosos. Vêem-se eles obrigados à perigosa ginástica do raciocínio, apoiadas em fórmulas pré-fabricadas, para se safarem das contradições do texto. Prestem mais atenção, só mais um pouquinho, para entender qual a missão desse cronista em trazer isto, e tão pertinente para a nossa atual visão hoje sobre as questões religiosas. Vamos lembrar que aquele fundamentalismo para a igreja jamais deve se afastar das contradições fundamentais, que é esta, dois pontos. Consideram a Bíblia como a palavra de Deus, mas estabelecem para suas interpretações regras humanas. Dessa maneira, é o homem que faz Deus dizer o que lhe interessa. Pense. Há no meio espírita alguns críticos agressivos da Bíblia. São confrades ilustres e estudiosos que tomam essa posição em face das agressões religiosas à doutrina, com base nos textos bíblicos. Eu vou abrir um parênteses. O que quer dizer aqui é que você vê muitas vezes as religiões dogmáticas, maniqueísta, fundamentalista, repelindo o espiritismo como crença do demônio. Já vimos, inclusive, leia-se a Bíblia para afastar Kardec. Vejam só, cadê a razão de pensar? A crença da fé raciocinada. É importante isso. Vamos continuar. A posição da doutrina, porém, não é essa, como já vimos em Kardec. As supostas condenações do Espiritismo pela Bíblia decorrem das interpretações sacerdotais. A Bíblia, vale aqui ressaltar e deixar bem claro, a Bíblia é um dos maiores repositórios de fatos espíritas, de toda a bibliografia religiosa. E os textos bíblicos estão eivados de passagens tipicamente espíritas, como veremos em estudos posteriores. O que quer dizer aqui? Quantas passagens que os próprios profetas detinham o conhecimento de uma visão ainda futura de fatos que iriam acontecer? Fatos que para o Espiritismo representam faculdades mediúnicas que detém aquele ser que levanta revelações que estavam ocultas ou predizem. Era assim aqueles fatos da época. Para nós, a Bíblia, não a temos como palavra de Deus, mas um legado mediúnico onde
Nesses livros, o próprio Moisés trazia consigo faculdades imensuráveis, mediúnicas, de efeitos físicos, de cura e tantas outras. Pensemos um pouco mais. Olhemos com os olhos do Espírito, não na letra, como Jesus havia dito, que a letra mata, o Espírito vivifica. Vamos a este conceito, sem preconceito, sem malícia, sem atacar. Leiamos sim a Bíblia, mas não como se Deus a tivesse escrito, porque foram os homens que escreveram, e muitas traduções ali vieram depois, alterando a origem, a originalidade. Mas o que tem por trás das mensagens é isso que nós queremos que atentemos mais. Vamos olhar para Jesus com mais consciência, sem o atavismo apregoado por muitos ainda. Se permitam meditar sobre cada passagem e o que vem por trás, de cada ensinamento, de cada postura daqueles homens e mulheres que levantaram fatos que hoje é possível refletir e trazer para a razão os efeitos, as respostas, das quais hoje bastamos buscar com a razão e livre de qualquer preconceito, e vamos encontrar verdadeiro legado de luz. Que Deus nos abençoe.